tarde a todos! Estamos iniciando Sala de Entrevistas desta tarde. Hoje com a presença da doutora Olga Camacho. Ela é obstetra e a gente vai conversar sobre a gestação. Seja muito bem-vinda, doutora Olga. Olá, Bruna. Boa tarde a todos os espectadores da TV Farol. E estou muito feliz novamente por estar aqui e muito obrigada pelo convite por a gente poder conversar sobre esse assunto super importante. Para a gente começar a nossa conversa, doutora Olga, é importante a gente falar antes da gestação mesmo, desse cuidado que a mulher deve ter na consulta de rotina, né? Sim, exatamente. Então, a consulta de rotina ela é super importante para esse acompanhamento da saúde da mulher e principalmente quando a gente fala em pensar de gestar, em ver como é que está o organismo, a fertilidade, as vitaminas. Então, existe essa avaliação pré-concepcional mesmo antes de pensar em engravidar. E se a gente está planejando uma futura gestação, fazer uma suplementação, então é muito legal e super importante até para o próprio organismo, né, de algumas doenças, de ver fazer algum tipo de reposição para que tudo ocorra da melhor maneira possível. E esse cuidado de rotina mesmo, com consulta, ele é muito importante para na hora de estar gestando levar um susto, né, com alguma coisa ali que poderia ter sido cuidada antes. Sim, quando a mulher planeja, né, ou já o casal vem pensando nisso, muita gente me procura justamente para a gente fazer aquela bateria de exames, ver em função até inclusive de imunidade, de vacinas, né, e principalmente suplementação desse organismo. Então, essa bateria de exames, ela vai ter um papel fundamental, né, para ver se aquela pessoa, né, está tudo bem para não ter uma surpresa durante a gestação de uma coisa que ela poderia já ter modificado lá atrás, né, desde mudança de hábito, questão do peso, né, ou até mesmo a falta de alguma vacina, né, que a gente conseguiria fazer antes de ela estar grávida. Doutora, aquela mulher, ela teve o teste positivo. Qual é o momento certo de procurar uma médica? No outro dia. Então, assim, às vezes mesmo a gente falando desse planejamento, pode acontecer que não seja, né, ou eventualmente ela não esperava essa gestação, ou aconteceu, né, e ela se depara com beta positivo. Então, leva até para quem está planejando, né, é aquele susto, né? Estou grávida. E para quem não está planejando, da mesma maneira. Então, assim, o quanto antes ela recorrer, já seja no pronto atendimento, né, de saúde, no postinho do seu bairro, né, ou com o seu próprio médico, ginecologista ou obstetra. Então, o quanto antes ela iniciar esse pré-natal é super importante. Por quê? Porque às vezes existem algumas coisas muito específicas de cada período da gestação, já seja do início, né, ali do primeiro trimestre, do segundo trimestre, e às vezes se ela pode acontecer também dela não perceber aquele atraso e chegar no primeiro trimestre, ali com 12, 13 semanas, só que existem exames muito específicos de cada período, e aí às vezes a gente perde algum exame importante, né, e aí acaba tendo alguma consequência um pouco mais grave. Então, quando tu tem o beta positivo ou tu desconfiar de algum atraso menstrual que tu possa estar grávida, então o quanto antes tu procurar atendimento, melhor. Já assim, na própria unidade básica de saúde, já é feito todo o rastreio, já são feitos os testes rápidos, né, das sorologias. Então esse início, o quanto antes, é super importante. Tanto para a mulher quanto para o bebê, né? Esse cuidado que precisa ter e essa rotina, né, de uma mulher que está gestando. Sim, o pré-natal ele entra, né, nesse acompanhamento, já seja com médicos, já seja, né, no Sistema Único de Saúde, mensal, inicialmente, está em média até as 28 semanas, no mínimo uma consulta mensal, talvez na questão privada, no particular tu vai consultar um pouco mais, mas é a avaliação do bem-estar biofísico, né, materno e fetal, tá? Porque existem algumas doenças que às vezes elas não têm manifestação e podem afetar diretamente a formação do bebê, né? Às vezes até um simples remédio, né? Às vezes até um simples antibiótico que a paciente não tenha conhecimento pode acabar afetando, né, o desenvolvimento, afetar o desenvolvimento auditivo do bebê, a visão, algum quadro viral, algum quadro infeccioso que passa pela placenta. Então, assim, ela não tem conhecimento daquilo, né? Então, aquilo existe toda uma avaliação, tanto seja, né, do médico, né, e com os exames, para prevenir, né, alguma alteração futura. Então, a gente visa o bem-estar materno e fetal, assim como outras doenças também, diabetes, hipertensão. Doutora Olga, está no primeiro trimestre de gestação e conversando com muitas mulheres, são muitos sintomas que são comuns entre as gestantes, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho pra gente desses sintomas comuns do primeiro trimestre. Sim, então existe nesse início, né, nesse boom hormonal,
quando a gente engravida, existe um hormônio chamado progesterona, tá? Então, essa progesterona, ela tem um nível elevadíssimo e uma importância fundamental no desenvolvimento do embrião, né? Da placenta ali do bebê. E o que ela acarreta? Ela acarreta muitos sintomas, né? Gastrointestinal, principalmente. Então, ela vai ter muito efeito sobre o estômago, né? Refluxo, azia, tá? E também, às vezes, pode trazer um mal-estar e, consequentemente, às vezes a paciente não consegue se alimentar direito, não consegue, né? Se hidratar, e aí tem outras consequências, baixa a pressão, fica tonta, né? Então, são todos sintomas muito comuns. Às vezes nem todo mundo é assim, né? Mas a maioria das mulheres é acometida, às vezes um pouco mais ou um pouco menos. Dentro desse quadro, assim, de náusea, vômitos, entra uma doença que a gente chama de hiperemese gravídica, que é um excesso dessa alteração de náusea, de vômitos, e às vezes as pacientes precisam ser medicadas, né? E às vezes a gente até precisa hospitalizar elas, porque realmente elas não conseguem comer, não conseguem se alimentar, nenhuma medicação a gente consegue conter, né, esse processo. Mas existem medicações, antieméticos que a gente consegue acompanhar para ir driblando essa fase, né? Então, assim, a principal causadora disso chama progesterona, que é um hormônio importante para o desenvolvimento do embrião, e aí, a partir do segundo trimestre, a coisa começa a ficar mais tranquila. E cada gestante tem um sintoma diferente realmente, né, doutora Olga? E é muito comum a gente falar mesmo sobre os enjoos, cansaço, o sono, né, doutora Aí, Olga? tu chegou uma coisa importante. A gente até falou dessa questão gastrointestinal, porém, assim, dá aquela sensação de... Eu sempre brinco com meus pacientes, falo assim, parece que tu comeu uma feijoada e tu só quer dormir, né? Então, realmente, assim, tu não tem aquele ânimo, aquela disposição e tem muito sono. Então, é como se fosse esse processo do organismo, né? Através desse hormônio que dá esse baque. Mas aí, passou as 12 semanas, 13 semanas, a mulher já... Até logo ela já percebe que existe uma mudança. E pode ser muito variável de uma gestação para outra, né? Pode ser uma gestação que tu ficou super mal, que tu teve azia, vômitos, e daqui a pouco na próxima tu nem tem nada daquilo. Então o organismo da mulher é muito surpreendente. É verdade. E é importante também destacar para quem está nos assistindo em casa que, por ser gestantes diferentes, sintomas diferentes, não dá para achar que é tudo normal, né? Tem que consultar um médico, saber exatamente se aquilo que está sentindo está dentro do normal, porque a senhora falou que tem alguns casos que precisam de tratamento, né? Exato. Às vezes a gente vai medicar, vai avaliar, porém às vezes a paciente pode ficar debilitada, pode baixar muita pressão, daqui a pouco ela começa a perder muito peso. Às vezes é muito comum essa mudança de peso no início, e a gente brinca, né? Que eu sempre falo, não precisa comer por 2, né? Porque às vezes a gestante, agora tem que comer por 2. Não necessariamente, tem que ter uma dieta restrita, em questão de vitaminas, de proteínas, né? No início, os alimentos que vão ser mais apetitosos para ela são alimentos gelados, né? Coisas mais frias, né? Acabam sendo mais digestivas e coisas um pouquinho mais ácidas também. Então, assim, às vezes a mudança do paladar ou a própria mudança do hábito, assim, deixou de comer aquela pizza, deixou de comer aquele bauru, cortou a Coca-Cola, né? E aí acaba que, consequentemente, vai ter uma perda de peso também pela questão de mudança de hábito e de cuidado. A fase que a mulher mais se cuida em questão de alimentação, geralmente, né, é a fase da gestação. Então, assim, elas são muito obedientes. Claro que existem pessoas e pessoas, né? Mas estamos falando no geral, assim, a mulher se cuida muito, ela procura informação, né? Às vezes procura acompanhamento também do nutricionista, né? Porque aí vai ter dentro de um cuidado adequado para aquela pessoa, né? Dentro do organismo dela. E a gente sabe que esse primeiro trimestre é um trimestre ali que às vezes nem sempre é tranquilo, né? Tem muitas mulheres que sofrem, precisam se cuidar para não ter nenhum risco mais adiante na gestação, né? E quais são os cuidados ideais para esse primeiro trimestre, assim, em geral, para todas as mulheres? Sim. Na verdade, assim, é um período um pouquinho mais delicado, né? Que a gente falaria assim, é um período mais delicado. Já ela passa por essa transformação do organismo, né? Que é esse mal-estar, esse enjoo, essa mudança do paladar. Segundo, assim, é um período que está em desenvolvimento, né? Aquele embrião, que é uma célula, existe toda a comunicação de formação do olhinho, da boquinha, das perninhas, né? Todo o sistema nervoso central, toda a formação do embrião. E se existir algum erro genético por algum motivo, às vezes pode acabar que não vai evoluir, né? E o organismo reconhece e aquele para de crescer, né? Ou vai para um aborto espontâneo. Então, assim, às vezes a paciente já tem também um risco mais favorável, né? Para a função do aborto, então ela precisa ter um repouso, né? Às vezes ela precisa ter mais um cuidado, se ela tem um histórico prévio também. Então, isso é super importante, assim, ela levar em consideração. Isso já vem antes, né? Talvez de querer engravidar. E aí, durante esse processo de gestação, o primeiro trimestre, ela tem que ter um pouquinho mais de cuidado.
Até às vezes, quando uma gestação é próxima da outra também, né, que pode acontecer de ter um maior risco, às vezes a mãe ainda amamenta, né, que existem alguns mitos, enfim, que pode continuar amamentando, mas também existem alguns casos que estão associados daqui a pouco a ter algum sangramento. Então, essa paciente ela tem que ter um pouquinho mais de cuidado desde a alimentação, tá? Desde essa mudança do paladar, como também daqui a pouco de algum repouso, de evitar algum esforço, né? Andar de bicicleta, função de andar de moto, né? A gente sempre fala, não está escrito no livro, mas são coisas, né, do dia a dia que pode favorecer. A gestante, ela fica mais desatenta, né? Ela tem a atenção dela cai um pouquinho. Então, ela tem uma tendência, né, de ter o reflexo um pouco diminuído. E aí, tipo, andar de bicicleta, de moto pode causar algum acidente, pode levar algum susto. E através desse fato, né, acabar ocasionando, sim, algum sangramento, alguma coisa que vai interferir na gestação. Doutora Olga, a senhora falou dos mitos. Eu fiquei um pouquinho curiosa. Quais são os mitos mais comuns que chegam até o teu consultório? Meu Deus, os mitos mais comuns. Agora tu me pegou. Não, deixa eu ver. Por exemplo, da amamentação. A mãe que está amamentando, ela pode seguir amamentando se descobriu a gestação? Isso, na verdade, cientificamente não existe uma contraindicação, né, de proibir a amamentação. Então, assim, fisiologicamente ela vai estar produzindo aquele leite, né, para aquele bebê. Porém, com o tempo, quando nasce o outro, existe uma mudança metabólica, né, porque o organismo ele prepara aquele leite para o recém-nascido, né? E talvez possa existir uma mudança ali de sabor e tal, mas não contraindica que ela continue amamentando os dois. Mas, obviamente, que a prioridade vai ser o recém-nascido, né? Deixa eu ver, tô tentando me lembrar de algum mito. Porque tem vários, né? Ai, gente, agora me deu um branco. Era mais da amamentação, que quando a senhora falou mesmo do mito, eu pensei sobre a amamentação. E a gente pode seguir falando um pouquinho também sobre a escolha do parto, né? Em que momento começa essa escolha, essa conversa com a obstetra? Sim, na verdade, assim, às vezes elas chegam na primeira consulta, elas já têm a decisão tomada, né? Já seja pelo parto normal ou pelo parto cesárea. Mas eu digo assim, é uma coisa muito particular da paciente, tá? Então, eu acho que quem tem que decidir é a gestante. Obviamente que ela pode ser influenciada pela mãe, né, pelas experiências que ela tem ao seu redor, né? Ou daqui a pouco ela tem aquele desejo, né, muito grande, já seja de um parto normal, ou daqui a pouco ao contrário, né? Às vezes a paciente não quer saber do parto normal, porém lá na frente ela acaba tendo normal, tá? Então, assim, na verdade, isso é um processo que a gente trabalha durante toda a gestação, né? A gente vai, do meu ponto de vista, a gente vai fazer o acompanhamento científico daquilo, né? Assim, questão de espaço, de bacia, espaço de nenê, do bebê encaixou, não encaixou, quais são os riscos. Existem algumas doenças, tipo um diabetes gestacional, a gente não vai poder esperar até as 41 semanas, a gente tem que induzir ou acabar levando, né, para uma cesárea. Vai existir talvez alguma alteração tipo da pressão alta, que a gente também, né, por algum risco, por algum exame a gente avalia, existe uma indicação de interromper aquela gestação, tá? Já seja induzido ou por parto cesárea. Então, assim, eu, né, aconselho as minhas, elas têm que pensar muito bem o que elas desejam, porque até para passar por um parto normal, né, tu tem que estar preparada muito bem psicologicamente, né? Tu, o parceiro, as pessoas que vão estar contigo naquele momento, né? Porque às vezes eles associam muito a sofrimento, a dor, né? E realmente, um parto ele é demorado, ele tem várias etapas, né? A gente está em cima ali acompanhando, cuidando, porém a gente hoje, né, eu vejo assim desde a época da minha formação e para hoje, como a gente atua, mudaram muitas coisas, né? Tem questão de episiotomia, em questão de acompanhamento e tal, a gente doular essa paciente durante o período, né, de trabalho de parto, então acho que existe uma evolução aí bem bacana, assim, em questão do parto normal. Mas, assim, eu acho que a paciente às vezes ela define aquilo, né, ou às vezes ela tem algum mito também com ela, ou alguma experiência de alguém que passou por aquilo e passa para ela. Então, essa é uma coisa que a gente conversa, trabalha, eu oriento para fazer fisioterapia pélvica, né, independente do tipo de parto que ela vai fazer, porque é muito importante, né, atividade física, exercício durante o curso da gestação. E aí a gente vai conversando, né? Porque já aconteceu também comigo, da paciente querer muito parto normal, e aí no final a paciente é um nenenzinho pélvico, né? Ou às vezes é um neném muito grande, né? E aí a gente vê que pode existir alguma contraindicação, algum risco, né? Nessa questão do parto. E aí isso aí é uma coisa que a gente vai avaliar. Mas sempre eu falo, quem define o parto é quem vai passar por isso, né? Eu acho que é a própria gestante. Doutora Olga, a gente vai para um rápido intervalo e já estamos de volta. Estão
Estamos de volta com Sala de Entrevistas desta tarde. E quem está aqui com a gente hoje é a doutora Olga Camacho. Ela é ginecologista e obstetra e a gente está conversando sobre a gestação, né? A gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre os tipos de parto, né, doutora Olga? A senhora falou sobre o parto normal, falou um pouquinho sobre a cesárea, né? E quem escolhe realmente é a gestante, mas depende do caso, né? Em como vai ser essa gestação até o final. E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho também agora sobre as opções de alívio que a mulher tem durante o parto. Sim, hoje em dia, então, no parto normal, a gente tem a opção, né, de ter uma analgesia, um acompanhamento com anestesista também, né, para que ela acabe tendo um efeito menor do quadro de contrações e de dor naquele processo, tá? Porém, precisa, sim, de um acompanhamento mais específico. Às vezes aqui a gente, por exemplo, nos hospitais que a gente trabalha ainda a gente não tem uma equipe disponível para isso, mas em outros grandes centros, né, isso é uma realidade, tá? Então existe essa possibilidade porque o parto normal, ele não tem hora nem momento para acontecer, né? Então isso é uma coisa um pouco imprevisível e aí a gente precisa dessa disponibilidade desse profissional, que é o anestesista, para iniciar esse processo de analgesia. Mas, eventualmente, eu já tive pacientes que a gente já fez e é muito legal, tá? Bem bacana, assim. Mas, mesmo assim, não quer dizer que desde o início vai ter essa analgesia. Essa analgesia, ela começa a partir de um determinado momento, ali depois dos 7, 8 centímetros, né? Então, até ali a paciente vai passar pelo processo das dores, das contrações do trabalho de parto. Aí, no final, quando essas dores são mais intensas, quando existe mais esse encaixe, né? Já está chegando mais perto, né, da hora do parto, aí sim a gente pode iniciar esse acompanhamento da analgesia, porque também existe um cuidado muito grande, assim como na cesárea, que é um procedimento, né, porque a anestesia, ela vai, né, pelo sangue e pode acabar afetando, né, o próprio bebê, né, anestesiar, né, e aí também isso pode gerar um quadro de complicação, tá? Então isso é uma coisa que tem que ser muito bem acompanhada, existem profissionais muito bons aqui que fazem isso, mas a gente ainda não tem 100% dessa disponibilidade, mas a paciente pode saber que isso sim existe, que é uma maneira que ela pode, né, lançar mão dentro com o seu médico, ou enfim, conversar com a equipe dele. Professora, a gente falou bastante do primeiro trimestre, que é onde eu estou, né? Mas um pouquinho dos outros trimestres, eu gostaria que a senhora falasse, deixa uma pincelada, assim, de cuidado que a mulher deve ter. Bom, como eu te falei lá no início, né, cada etapa, cada fase, ela vai ter alguns exames específicos, né? Existem algumas doenças, vacinas que a gente precisa ter, né? Então, assim, aquele primeiro trimestre, aquele cuidado, desenvolvimento. Aí, quando o paciente passa pelo primeiro trimestre, aquele ufa, né? Já deu tudo certo. Então, vai continuar aquele acompanhamento. A gente tem no primeiro trimestre, o marco é um exame chamado ecografia morfológica da TN, tá? Que ela é uma avaliação específica desse neném, né? Ver se as formações iniciais estão todas corretas. A TN é uma medida da translucência da nuca do neném, onde pode ser diagnosticado algum tipo de síndrome, né? O mais diagnosticado é a síndrome de Down. E a partir disso, né, a gente vai ter a avaliação do segundo trimestre com a outra ecografia também, que é chamada de morfológica, né? Eu falo para minhas pacientes, é a principal de todo o pré-natal, né? Essa ecografia morfológica, ela vai avaliar o neném como um todo, né? Tentar diagnosticar se existe algum tipo de malformação também, algum outro acompanhamento. Aí a gente tem o ecocardio fetal, e aí esse neném vai crescendo. A partir das 20 semanas ali, né, já tem barriguinha, já vai crescendo, existe um aumento no apetite, às vezes, da gestante, né, porque o neném começa a precisar mais de caloria, né, para ganhar gordurinha, ou seja, ele está formadinho e precisa ganhar gordura, né. E aí, a partir desses exames, né, morfológico, o ecocardio, a gente já vai depois entrar no último trimestre. E aí, por isso que esse acompanhamento mensal, ele traz essa importância de alguns marcos específicos, né, para doenças, né, para algumas alterações que a gente possa existir uma modificação dentro do próprio pré-natal, né, porque alguma alteração um pouco mais grave, hoje existe também cirurgias robóticas, né, a gente já teve casos aqui em Rio Grande de acompanhamento e da paciente fazer cirurgia intraútero, né, algumas alterações, meningomielocele, e aí esse nenê tem uma perspectiva, né, de vida, de nascimento muito melhor, né, por quê? Porque foi diagnosticado durante o pré-natal, do que aquela paciente que não faz e chega lá de surpresa e a gente, né, não sabe nada e às vezes, infelizmente, acaba num desfecho não tão bom assim. Aí, deixa eu ver o que mais gosto de falar. E aí, no terceiro trimestre, já é o trimestre onde a gestante fica mais cansada. Depois das 30 semanas, tá? 30 semanas é um marco de novo desse mal-estar,
respiração muda, né? Ela fica mais ofegante, começa a ter mais dificuldade para dormir. A gente brinca ali que depois das 32 semanas, né, já perto do 8º mês, a paciente já começa a treinar que não vai dormir mais à noite, né? Então, ela já acaba tendo um pouquinho mais de insônia, não consegue, né, dormir toda noite, porque existem alterações metabólicas, né? O inchaço, o retorno venoso piora, né? A acomodação do próprio abdômen, né, desse neném acaba tendo uma consequência um pouco maior ali de desconforto, bota a almofada aqui, a almofada ali. Vai ter também a questão da coluna, né? Se daqui a pouco também tem alguma complicação, pode acabar tendo um excesso, porque a coluna ela é forçada, né, com esse pêndulo, né, do abdômen para frente. E aí já começa às vezes também aquelas contrações de treinamento, né? Então também esse acompanhamento mensal é legal, a gente examina, né? Eu, por exemplo, toco sempre minhas pacientes porque às vezes ela pode não sentir nada, nenhuma cólica, nenhuma contração, e às vezes a paciente já está com 2 centímetros de dilatação, né? Então essa prevenção do trabalho de parto prematuro. Até uma simples infecção urinária, ela tem que ser muito bem vista e muito bem cuidada, porque ela pode favorecer ao nenenzinho a nascer antes do tempo. E agora a gente pode falar um pouquinho pós-parto, né? Depois que esse bebê já nasceu. Quais os cuidados que essa mãe deve ter com o corpo dela? No caso de cesárea e de parto normal, porque Sim. muda muito, né? Sim. Falando no puerpério, então eu acho que assim, eu acho que aí chega a maternidade de verdade, né? Então também, assim, independente da idade da paciente, independente da programação que ela teve, né? Ou às vezes até o apoio que ela tem familiar, do esposo, enfim. Tipo assim, putz, né? Agora é um período onde ela vai enfrentar toda a função da maternidade em si, então ela acaba se vendo naquilo, e é um período onde a gente tem muita preocupação com a questão emocional dessa mulher, né? Então ela é mãe responsável, ela está numa recuperação pós-parto, e aí, independente do tipo de parto, né? Por exemplo, assim, uma cesárea, ela é um pouquinho mais delicada. Hoje em dia é mais tranquilo, mas assim, ela é mais delicada porque é uma cirurgia, vai começar a se mexer devagarinho, né? A ter toda aquela recuperação metabólica, né, do procedimento. E tem um recém-nascido que ela tem que cuidar, que ela tem que amamentar, né? Então, gera, assim, uma transformação psicológica, né? Eu acho que, assim, é uma carga emocional muito grande. Quem já é mãe e passou por isso, só a gente sabe, né? Como mulher. Aí, além disso, mesmo o parto normal, tá? Que talvez a recuperação pós-parto, a gente já fala, a gente sabe, né? Ela é muito mais tranquila. Mas dependendo também, às vezes vai levar pontinho ali embaixo, né? Vai ter uma laceração e também vai ter um cuidado maior. Obviamente que em questão de recuperação, eu sempre falo, o parto normal ele tem todo o pré-parto, que a paciente, né, tem o processo de dor, de desconforto, né, do próprio processo do parto. Porém, o pós-parto é mais tranquilo, né? Aquela coisa, né? Passou tudo, assim. E aí a cesárea, a paciente, né, começa a ter toda essa recuperação. Os primeiros 3 dias eu acho que são os mais difíceis na cesárea. Mas depois a paciente já costuma se levantar, já consegue subir escada, já consegue se manejar muito melhor. Então, a partir do 5º dia, às vezes as minhas pacientes chegam lá com 10 dias para tirar o ponto, nem parece que fizeram cesárea, entendeu? Então, assim, é bem tranquilo. Mas eu me refiro, assim, a essa questão emocional de cuidado, porque, assim, tu tem um serzinho, principalmente se tu é mãe de primeira viagem, que chora, né? Que às vezes não pega o peito, que existe essa dificuldade, essa questão da amamentação, às vezes o mamilo da paciente não é tão favorável assim, às vezes o mamilo tá jorrando leite e o nenê é super preguiçoso também, não consegue fazer a pega correta, e aí o estresse, né? É estresse, tu não dormiu direito, tu passou a noite inteira acordada, aí tu tiver inchada, tu tiver com dor, tu tá com sangramento, e aí assim, é um turbilhão de emoções, tá? Então assim, o pós-parto, a gente conversa bastante sobre isso também, e eu preparo muito as minhas pacientes adolescentes, principalmente, né? Porque às vezes existe essa restrição em questão, às vezes tu quer muito amamentar, às vezes tu não consegue, então às vezes existe às vezes até uma decepção, né? Da gente mesmo, né? E eu mesmo até tive dificuldades no início, né, para a amamentação, aí uma enfermeira me ajudou e tal. Então, assim, às vezes até com toda a bagagem de conhecimento que tu tem, com todo o conhecimento técnico, científico, na hora que tu tá ali, tu é mãe, né? É tudo diferente. Eu tive uma, fazendo um parêntese, né, uma amiga minha, né, pediatra, que né, gestou, e aí quando ela ganhou o neném, ela me dizia, eu não vou conseguir dar de mamar, meu leite não vai descer, e aí eu dizia assim, mas fulana, tu sabe que é assim... Tipo, ela assim, mas agora eu esqueci tudo, eu sou mãe. E aí, então isso assim, a emoção, né? A mulher é muito emoção. Então, assim, esse turbilhão de emoções também a gente tem que levar em consideração. E acho que a pessoa que está do lado, né? A pessoa já seja a mãe, a cunhada, a amiga, a comadre, o marido, né? Acho que são peças fundamentais para trazer, né, essa paciente ali
cuidar, zelar aquele tempinho que ela tenha para descansar, para dormir, para tomar um banho, né? Porque às vezes a gente não para, né? Um serzinho de 50 centímetros ali que te toma todo o tempo do mundo. E é bem assim. Então, assim, acho que o puerpério também é um período que a gente tem que ter esse preparo, né, emocional, e também esse combo, assim, de ajuda, de acompanhamento, independente do tipo de parto, né? Porque tanto seja normal como cesárea, tu vai ter essa chegada do nenê, né? E se tu não tem muita experiência, principalmente, e às vezes também o nenê não é igual ao outro, né? Então tu passa tudo de novo. Agora mesmo tu vai passar tudo de novo, né? E pode ser tudo diferente, né? Claro que quanto mais experiência tu tiver, é mais fácil, né? Às vezes, quanto mais filhos a gente tem, cada vez a gente vai ter, como tudo na vida, a gente já vai tendo um preparo. Porém, quando a gente é mãe de primeira viagem, é tudo novidade. A gente não sabe se está chorando de dor, de cólica, né? Se é gases, né? Se é fome. Então, isso acaba sendo que mexe muito, assim, com as gestantes. E acho que é uma coisa que a gente tem que conversar bastante no puerpério e fazer esse apoio, né, emocional da puérpera, né? E é muito comum a gente ouvir realmente que, além das gestações ser muito diferente, os filhos normalmente eles vêm muito diferente, né? Um é mais tranquilo, o outro nem tanto, um gosta de mamar mais, o outro também Sim, é tem mais aqueles devagar. que a gente, às vezes as gestantes dizem, ele dorme a noite inteira, ele mama bem tranquilo, né? E já tem outras que chegam assim, eu nem dormi, porque, né, que a noite inteira, ou não quer ficar no berço, aí tem que ficar no colo. E obviamente que eles vão gostar do calor, do cheiro, né? Porque a amamentação, né, fazendo esse parênteses, ela não é só o alimento, né? Ela é o aconchego, é o cheiro. Esse neném estava dentro de ti, né? O que ele vai querer? Teu cheiro, tua batida cardíaca, ele sente. Então, assim, é a ligação que ele tem contigo. Então, obviamente, ele vai querer estar o tempo todo contigo, né? E aí, no momento, às vezes, chega e se torna um pouco cansativo. Doutora Olga, a gente vai chegando já ao fim do nosso programa hoje, mas pena. eu gostaria que a senhora deixasse um recado para as gravidinhas que estão nos assistindo aqui na TV, para aquelas mamães de primeira viagem que ainda têm muitas expectativas, muitos medos. Gostaria que a senhora tranquilizasse elas. Certo. Então, assim, eu acho que o fundamental é fazer o acompanhamento pré-natal, né? Já seja com o seu médico, já seja no posto, né? Fazer os exames de rotina são muito importantes, né? E também fazer o acompanhamento para ver quais são as vitaminas, né? Os remédios, quais são os exames para ter uma gestação saudável, né? Para ter uma gestação saudável, para ter um filho saudável e para evitar alguma complicação que possa ter algum risco maior no próprio desfecho, né, da gestação. Então, assim, procure seu médico, procure seu postinho, né? O SUS também fornece os exames, então acho que vale a pena sempre fazer o acompanhamento até um pouquinho antes de querer engravidar, né? E preparar também essa questão psicológica, né? Para essa questão da gente ser mãe, que ser mãe é tudo, é muito bom. É verdade, é muito bom mesmo. Muito obrigada pela tua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Bruna, estou à disposição de vocês, obrigado pelo convite. É muito legal, né, a gente poder conversar assim e às vezes talvez a gente, de uma certa maneira, poder transmitir o que a gente sabe, o que a gente conhece e poder trazer um pouquinho de informação, né, para os espectadores, assim que estou sempre à disposição e mais uma vez muito obrigada. Eu que te agradeço pela presença aqui hoje. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV O Farol do Sul. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram @bruna.cantalupe. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.